Fala galerinha da Growth Expert, estamos aqui com o mestre Sardinha. Que honra estar participando desse vídeo. Eu vou pegar algumas dicas, né? Precisando melhorar meu peitoral, chegar forte no campeonato. Né? Se todo vídeo você for falar, a gente vai vontade de rir, velho. Precisando, velho. Precisa melhorar o peitoral. Precisa melhorar tudo. Como assim? E nada melhor que o mestre aqui para poder passar mais conhecimento para mim e para vocês aí, né? Na verdade, o conhecimento que nós vamos passar para vocês está aberto. Você vai descobrir isso no seu treino. Várias coisas que ele sabe, eu nunca vou saber, porque é a experiência pessoal dele. Por isso nós falamos sempre, os estudos científicos, eles saem da prática. Não adianta falar o contrário. Não adianta dizer para mim que os bodybuilders não treinam certo. Não adianta dizer que o bodybuilder não faz alguma coisa que leva ele na excelência. Sabe por quê? Porque só ele que é campeão. Todo mundo toma o que quiser de drogas, de recurso egogênico, de fazer todo dia, do cara ser louco. Por que só o bodybuilder é campeão? Tem alguma coisa ali. E esse alguma coisa é a vivência pessoal. É o estudo que foi aplicado para algumas pessoas. Para ele, ninguém pegou um cara igual ele e fez um monte de teste científico. Difícil. Então, a parte biomecânica é muito importante quando você pega a prática do atleta. O que você faz aí, meu velho? Deixa eu ver o que você faz. Aí ele vai lá e faz, pum. Você já aprende com ele e experimenta para você. Deu certo? Ok. Não deu? Excreta. Não tem problema. A prática é feita desse jeito. O que funciona para ele, às vezes não funciona para mim. E às vezes não dá certo porque questões de adaptação, né? Tipo, às vezes você muda um detalhezinho da forma que você não deu certo antes, já começa a surgir efeito, né? Por exemplo, o seu crescimento, esse volume todo, você não mudou um monte de biomecânica porque está mais volumoso? Mudou. Isso é básico, ó. Como é que você vai fechar o braço na hora de andar? O tríceps encosta nas costas, não tem como. Não tem. Aí é muito volume, vem um monte de carne para tudo quanto é canto, fudeu, um monte de... Então nós vamos passar hoje para você um detalhe sobre aberturas e pressões. Então a máquina nova da Total Health aqui na área 51, que é uma máquina muito robusta, de desenvolvimento, é um simulador de supino, só que todos os simuladores de supino ou de outras máquinas de peito, ele tem um eixo fixo. Então ele tira um pouco a instabilidade do movimento, que é um dumbbell, né? Quando a gente faz instabilidade, você coloca primeiro é o dumbbell, depois barra, depois as alavancas, depois os cabos. Então nessa sequência é onde aciona mais, você está fazendo peitoral, vai acionar mais deltoide anterior e tríceps para poder estabilizar, para você poder empurrar. Então a máquina de alavanca, ela traz um rompimento de fibra muito grande, que você coloca normalmente cargas excessivas, mesmo a gente carrega mesmo. E o detalhe, um pouco mais seguro, quando você já está fazendo outros movimentos proprioceptivos, como o supinão básico. Supinão básico com dumbbell, tem coisa mais proprioceptiva? Proprioceptiva é a sua sensação, é a sua própria percepção, sensação, sensibilidade sobre aquele movimento. Você fica totalmente desequilibrado. Então, com o dumbbell, o supino é extremamente instável. Aí ele usa um monte de sinergista. Por exemplo, o Totugi também é powerlifter. Então, o supinão dele, ele tem um encaixe que normalmente ele não vai fazer isso aqui. Ele faz uma rotação lateral do cotovelo, afunda e quebra o punho, e estufa e ainda faz o arco da ponte das costas. Aí o movimento fica plano e protege o peitoral e as articulações. Então vamos fazer isso agora, para mostrar para eles como é que faz. Como é que um powerlifter, um power builder faz? Vamos ver. Esse eixo transversal está bem aqui atrás, então nós não precisamos de uma alavanca aqui atrás, um braço para dar um peso para aliviar. O que ele vai fazer? A pegada pronada tradicional do supino, que eu particularmente prefiro sempre ela, mesmo que seja chanfrada, mas eu prefiro ela. E o desenvolvimento é uma empurrada, porque você usa a alavanca do cotovelo. O cotovelo em desenvolvimento é uma empurrada, que é o supino. O banco supinado e ele empurra. Quando ele empurra, os feixes do peitoral que são planos, eles são agrupados, ele entra não existe miolo de peito, tá bom? Mas neste caso, você usa a alavanca do tríceps, então o peitoral dá para usar muito mais carga do que as aberturas. Tem que fazer esse barulhinho, tá bom? Ó, tum e tum. Tá bom? Ó o Totuguito, olha lá, ó. Lombar, fora da máquina, olha lá, ó. Ele faz cabe o braço, olha lá meu braço, ó. Fechado, ó. Por quê? Ele criando o arco das costas, ao invés de pezinho em cima da máquina, pelo amor de Deus, não faça isso, tá bom? Põe o pé no chão, igual um powerlifter. Olha lá. Quando ele empurra, os ombros anteriores ajudam a fazer o movimento e o tríceps vai ser acionado. O bíceps fica sem acionamento, que não é um movimento de flexão do cotovelo. Faz a flexão do cotovelo, mas ele só empurra. Então, se usa mais carga, é um movimento mais básico, se usa mais tríceps e sem o bíceps. Agora já vamos passar para o outro, que é exatamente o contrário. Por que é o contrário? Porque o eixo transversal
tá lá para cima com o braço oscilante. É simulando um crucifixo que a gente faz com os dumbbells. Quando você empurra, você usa tríceps, e quando você abre, você usa bíceps. E o eixo também tá na mesma direção. Lembra que eu falei? Direção, né? Olha lá, ó, do outro vídeo. Agora ele vai pegar o pegador, pegada paralela. Agora percebam, o cotovelo em semi-extensão, ó, quase estendido o cotovelo. Qual o músculo sinergista? Bíceps. Olha o tríceps, está quase relaxado. Olha o bíceps como está tenso. Por quê? Porque o cotovelo está protegendo o cotovelo de não estender totalmente. Então ele faz o peito com bíceps. Qual é a diferença? A diferença é que aqui você usa muito menos carga do que nos desenvolvimentos. E normalmente os feixes planos do peitoral, eles vão para o alongamento, para a extensão máxima. A sensação para quem está alongando é que nesta posição é mais difícil e nessa posição também. No meio é mais fácil. Crucifixo, aberturas diferentes de pressão. Existe meio de peito e tudo mais? Não, o feixe do peito é nessa característica. Corre para cá as fibras, né? Entendeu? Então nós vamos empurrar para trazer mais carga, para trazer impulsionamento do tríceps e vamos abrir, fazer uma abertura para conseguir não só um alongamento maior, como uma mobilidade do ombro também maior, porque está alongando. Show. Certo? Beleza. É isso. Para vocês da Growth, informação verdadeira, nós não somos expertos, nós somos só atletas esforçados, tá bom? Se inscrevam no canal. Tamo junto, rapaziada.